Fala, meus consagrados, tudo bem com vocês? Hoje eu não vou me estender muito, tá bom? Hoje eu só vou falar pra vocês, muito obrigado por vocês acompanharem o canal até o momento. Eu não vou fazer um vídeo de abertura porque eu vou ter uma prova no dia 4 de setembro, tá? Então eu vou ficar esse tempo me preparando, eu vou editar o mínimo possível só pra manter o conteúdo do canal e não vou me ocupar muito com vídeos de eu aparecendo ou fazendo minhas palhaçadas, tá bom? Eu vou agradecer especialmente a Gabriela Souza, que isso vai substituir a resposta de comentários, que ela tá dizendo que gostou muito do conteúdo daqui e que ela tem um namorado, que eles namoram à distância e que eles ouvem juntos o canal. Então, muito obrigado, porque eu me sinto muito honrado do canal e do meu trabalho poder servir como uma maneira de aproximar um casal distante. Então obrigado a você, Gabriela, e muito obrigado ao seu namorado por me ouvirem e espero que o relacionamento de vocês dure para sempre. E que sejam muito felizes nisso também, né? Porque o relacionamento para sempre sem felicidade, enfim, vocês entenderam. Bom, pessoal, minhas redes sociais vão estar na descrição do vídeo, assim como os links, caso vocês queiram ajudar o canal de alguma forma. O meu braço articulado do microfone já chegou, ele está sendo extremamente útil, estou usando ele neste momento, é uma maravilha. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês o vídeo que eu gravei desemboxando ele. É bem simples, mas eu mostro pra vocês. E é isso. Me adicionem nas redes sociais se vocês quiserem. E tenham, como sempre, um ótimo audiolivro. Obrigado. Parte 6. Sua boca estava cheia de areia. Quando quis cuspi-la, percebeu que estava caído com o rosto virado para o chão. Ao tentar se mexer, notou que estava amarrado. Ergueu levemente a cabeça. Ouviu vozes. Estava deitado na trilha de uma floresta, junto do tronco de um pinheiro. A cerca de 20 passos de distância, passavam alguns cavalos desencilhados. O bruxo via-os apenas parcialmente, semi-ocultos pelas densas folhas de samambaias. Mas teve certeza de que um dos animais era o alazão de Jaskier. 3 sacos de milho. Ouviu. Ótimo, Torque. Você saiu-se muito bem. Isso não é tudo! Falou uma voz parecida com um balido, que somente poderia ser a do diabo. Olhe só para isso, Galar. Parece feijão, mas é totalmente branco. E como é enorme! Isso aqui é cousa. Eles extraem óleo dela. Geralt fechou os olhos firmemente e voltou a abri-los. Não era um sonho. O diabo e Galar, seja lá quem ele fosse, conversavam em língua antiga, a língua dos elfos. Só que as palavras milho, feijão e cousa foram ditas em linguagem comum. E isso? O que é? Perguntou o tal Galar. Linhaça, a semente do linho. O linho é usado para fazer camisas. É muito mais barato do que seda, além de mais resistente. Ao que parece, o processo de fabricação do tecido é bastante complicado. Mas pode deixar que eu me informarei de tudo, tintim por tintim. Tomara que o linho não apodreça como a cousa. Queixou-se Galar, sempre se expressando naquele esquisito Volapük. Tente arrumar novas sementes de cousa, Torque. Pode deixar. Baliu o diabo. Sem problema. Lá isso cresce em quantidades enormes. Vou trazê-las. Conte comigo. E mais uma coisa. Falou Galar. Descubra finalmente em que consiste a tal alternância tripla. Geralt ergueu a cabeça com cuidado, tentando se virar. Geralt? Ouviu um sussurro. Você voltou a si? Jaskier. Sussurrou o bruxo de volta. Aonde nós... O quê? Jaskier apenas soltou um gemido abafado. Geralt perdeu a paciência. Fez um esforço desesperado e conseguiu virar-se de lado. No centro da clareira estava o diabo, que, como agora o bruxo sabia, tinha o sonoro nome de Torque. Estava colocando no dorso dos cavalos bolsas, sacos e fardos. Ajudava-o nessa tarefa um homem esbelto e alto, que somente podia ser Galar. Ao ouvir os movimentos de Geralt, o homem virou-se em sua direção. Seus cabelos eram escuros, de tom azul marinho. Tinha feições bem delineadas, grandes olhos brilhantes e orelhas pontudas.
Galar era um elfo das montanhas, um puro sangue Aen Seidr, representante do povo antigo. Ele não era o único elfo ao alcance da vista. Havia mais 6 sentados à beira da clareira. Um remexia nas bolsas de Jaskier, outro dedilhava as cordas do alaúde do trovador, e os restantes, aglomerados em torno de um saco aberto, entretinham-se devorando com afã cenouras e nabos crus. "Vanadain Toroviel", falou Galar, indicando os prisioneiros com um movimento da cabeça. "Vedrai Henele." Torque deu um pulo e baliu. Não, Galar! Não! Filavandrel proibiu. Você esqueceu? Não esqueci, respondeu Galar, colocando mais 2 sacos no lombo de um dos cavalos. Mas precisamos nos certificar de que eles não conseguiram folgar os nós das tiras de couro com as quais os amarramos. O que vocês querem? Gemeu o trovador, enquanto um dos elfos, comprimindo-o contra o solo com um joelho, verificava os nós. Por que nos amarraram? O que querem? Sou Jaskier, um poeta. Geralt ouviu o som de uma pancada. Virou-se para o outro lado e girou a cabeça. A elfa que estava de pé diante de Jaskier tinha olhos negros e cabelos cor de graúna, que lhe caíam sobre os ombros com 2 pequenas tranças circundando parte da cabeça na altura das têmporas. Vestia casaquinho de couro curto sobre camisa de cetim verde folgada e calças justas enfiadas em botas de montaria. Os quadris estavam envoltos por um multicolorido pano que lhe chegava à metade das coxas. "Que é glosse?" indagou, olhando para o bruxo e brincando com a empunhadura da adaga presa ao seu cinto. "Que é ien pavien elea?" "Nelea", negou ele. "Tem pavien aen seidr." "Você ouviu isso?" exclamou a elfa, virando-se para o companheiro, um alto Seithr que, sem se preocupar em examinar os nós de Geralt, dedilhava o alaúde de Jaskier com expressão de desinteresse no rosto alongado. "Você ouviu, Vanadain? O homem macaco sabe falar, e sabe até ser insolente." Vanadain deu de ombros, fazendo farfalhar as penas que adornavam seu casaco. "Mais uma razão para amordaçá-lo, Toroviel." A elfa inclinou-se sobre Geralt. Tinha longos cílios, pele anormalmente pálida e lábios ressecados e rachados. Um longo colar de pedacinhos de bétula dourada, esculpidos e enfiados num cordão, dava várias voltas em torno de seu pescoço. "Vamos lá, homem macaco. Diga mais alguma coisa", sibilou. "Vamos ver do que é capaz essa sua laringe acostumada somente a latir." "E desde quando você precisa de um pretexto?" retrucou o bruxo, virando-se com esforço, esculpindo a areia que se acumulara em sua boca. "Para agredir alguém que está amarrado. Basta sem nenhum pretexto, pois pude perceber que gosta disso. Vamos, libere seu instinto agressivo." A elfa impertigou-se. "Já tive a oportunidade de soltar meu instinto agressivo em você, e isso quando não estava amarrado", falou. "Fui eu que o atropelei com o cavalo e lhe dei uma pancada na cabeça. E saiba que também acabarei com você quando chegar a hora." O bruxo não respondeu. O que mais gostaria é de enfiar-lhe uma faca de perto, olhando em seus olhos, continuou ela. "Mas o problema é que você, humano, fede demais. Acho que vou matá-lo com uma flechada." "Pois faça o que achar melhor", disse o bruxo, dando de ombros. "Não creio que poderá errar um alvo amarrado e imóvel, prezada Aen Seidr." Toroviel plantou-se diante dele com as pernas abertas, inclinou-se e mostrou os dentes brilhantes. "E não errarei", silvou. "Consigo acertar tudo o que quero. Mas você pode estar certo de que não morrerá com a primeira flechada, nem com a segunda. Farei o possível para que sinta que está morrendo." "Só não se aproxime tanto." Geralt fez uma careta de nojo. "Porque você fede muito, Aen Seidr." A elfa recuou, balançou os estreitos quadris, tomou impulso e desferiu um violento pontapé na coxa do bruxo. Geralt, percebendo o local que seria atingido pelo chute seguinte, encolheu-se e tentou virar o corpo. Conseguiu, mas o pontapé acertou-o na bacia. Vanadain observava a cena, acompanhando os chutes com fortes acordes nas cordas do alaúde. Deixa-o em paz, Toruviel. Baliu o diabo. Enlouqueceu?
Galar, mande-a parar com isso! Taese! Gritou a elfa, chutando o bruxo mais uma vez. O alto Seithe acionava com tanta força as cordas do alaúde que uma delas se rompeu, soltando um gemido prolongado. Basta! Parem com isso por todos os deuses! Berrou Jaskier, debatendo-se no meio das tiras de couro que o mantinham preso. Por que você o está maltratando tanto, estúpida jovem? Deixe-o em paz! E quanto a você, deixe também em paz meu alaúde! Toruviel voltou-se para ele, com um sorriso desagradável nos lábios rachados. Um músico, rosnou. Um humano e, no entanto, um músico. Um alaudista. Sem dizer uma palavra, tirou o instrumento das mãos de Vanadain e bateu com ele violentamente contra o tronco do pinheiro. O alaúde se desfez em pedaços envoltos em cordas, que a elfa atirou no peito de Jaskier. Você deveria soprar um corno, seu selvagem, em vez de tocar um alaúde. O rosto do poeta adquiriu uma palidez mortal e seus lábios tremeram. Geralt, sentindo uma onda de fúria crescendo no peito, conseguiu atrair com seu olhar os olhos negros de Toruviel. Está olhando o quê, seu homem macaco imundo? Perguntou ela, inclinando-se sobre o bruxo. Quer que eu vaze seus olhos reptilianos? O colar da elfa balançava a uma distância mínima do rosto de Geralt, que, num gesto repentino, ergueu suficientemente a cabeça para alcançá-lo com os dentes, dar-lhe um puxão e, encolhendo as pernas, virar o corpo de lado. Toruviel perdeu o equilíbrio e desabou sobre ele. O bruxo, debatendo-se como um peixe retirado da água, rolou sobre a elfa, jogou a cabeça para trás a ponto de estalarem as vértebras do pescoço e, com toda a força, bateu com a testa no rosto da elfa. Toruviel uivou de dor. Os elfos tiraram brutalmente Geralt de cima dela, arrastando-o pelos cabelos. Um deles deu-lhe um soco. Ele sentiu anéis lhe cortarem a pele da bochecha, e a floresta pareceu dançar diante de seus olhos. Conseguiu ver Toruviel caindo de joelhos, com sangue jorrando da boca e do nariz. A elfa sacou a adaga da bainha, mas de repente começou a soluçar. Encurvou-se, segurou o rosto com as mãos e abaixou a cabeça. O esguio elfo de casaco adornado com penas coloridas tirou a adaga de suas mãos, aproximou-se do bruxo e, sorrindo, ergueu a lâmina. Geralt viu tudo vermelho. O sangue proveniente de sua testa ferida no choque com os dentes de Toruviel cobria sua visão. Não! Gritou Torque, atirando-se sobre o elfo e pendurando-se em seu braço. Não o mate! Não! Voel Vanadain! Soou repentinamente uma voz vibrante. Quesain! Kael! Evelien Galar! Geralt girou a cabeça ao máximo que lhe permitia o punho enfiado em seus cabelos. O cavalo que adentrara a clareira, branco como a neve, tinha a crina comprida, macia e sedosa como a cabeleira de uma mulher. Os cabelos do cavaleiro sentado na sela, ricamente adornada, eram da mesma cor e estavam presos por uma fita incrustada de safiras. Torque, soltando alegres balidos, correu até o cavalo, agarrou os estribos e afogou o elfo de cabelos brancos numa torrente de palavras. O Seithe interrompeu-o com um gesto majestático e saltou da montaria. Aproximou-se de Toruviel, mantida de pé por dois elfos, e, delicadamente, afastou o ensanguentado lenço que lhe cobria o rosto. A elfa soltou um gemido desolador. O Seithe meneou a cabeça, virou-se na direção do bruxo e aproximou-se dele. Seus ardentes olhos negros, que brilhavam como estrelas no rosto pálido, apresentavam profundas olheiras, como se ele tivesse passado várias noites seguidas em claro. Você é capaz de morder mesmo quando amarrado. Falou em perfeita língua comum, sem nenhum sotaque. Como um basilisco. Tirarei minhas conclusões desse fato. Foi Toruviel quem começou. Baliu o diabo. Ficou dando pontapés no bruxo. Todo amarrado, como se ele tivesse perdido a razão. O Seithe voltou a fazer um gesto, ordenando-o a se calar. Deu uma breve ordem aos outros elfos, que arrastaram Geralt e Jaskier até o pinheiro, amarrando-os ao tronco com tiras de couro. Depois, todos se ajoelharam ao lado da Toruviel, estendida no chão. O bruxo ouviu quando, em dado momento, ela soltou um grito de dor. Nunca quis isso, disse o diabo, parado ao lado deles. Não quis mesmo, humano.
Não podia imaginar que eles fossem aparecer exatamente quando nós estávamos... aí. Quando eles deixaram você desacordado e amarraram seu companheiro, pedi que os deixassem lá, no meio da plantação de lúpulo. Mas... Eles não podiam deixar testemunhas, murmurou o bruxo. Será que vão nos matar? Gemeu Jaskier. Não posso crer. Torque permaneceu calado, agitando o protuberante focinho. Que droga! Gemeu novamente o poeta. Vão nos matar? O que está se passando, Geralt? Fomos testemunhas de quê? Nosso cornudo amigo executa determinada missão aqui no Vale das Flores. Não é verdade, Torque? A serviço dos elfos, ele rouba sementes, mudas e conhecimento de agricultura. E o que mais, diabo? Tudo o que puder. Baliu Torque. Tudo do que eles precisam. E mostre-me uma coisa de que não precisem. Passam fome nas montanhas, especialmente no inverno. E não têm mais vaga noção do que é agricultura. Antes de conseguirem domesticar o gado e as aves caseiras, e antes de plantarem e colherem qualquer coisa, eles não dispõem de tempo para isso, humano. Eu não estou interessado no tempo deles. Eu quero saber o que é que eu lhes fiz. Choramingou Jaskier. Que mal eu lhes fiz? Pense bem, falou o elfo de cabelos brancos, que se aproximara silenciosamente. E é bem possível que você mesmo responda a essa pergunta. Ele simplesmente está se vingando de todas as maldades que os elfos têm sofrido dos humanos, afirmou o bruxo com um triste sorriso. Para ele, tanto faz a quem dirige a vingança. Não se deixe enganar pela aparência distinta e pelo vocabulário rebuscado de Jaskier. Ele não se diferencia em nada daquela de olhos negros que nos chutou e precisa descarregar em alguém sua frustração e seu ódio. O elfo levantou o destroçado alaúde de Jaskier. Ficou um bom tempo olhando em silêncio para o que sobrara do instrumento antes de atirá-lo no meio dos arbustos. Se quisesse dar vazão ao ódio ou ao desejo de vingança, disse, brincando com suas luvas de couro branco macio, eu teria atacado o vale à noite, queimado os vilarejos e exterminado seus habitantes. Teria sido infantilmente fácil, já que nem colocam sentinelas. Pode haver algo mais simples ou mais fácil do que uma silenciosa flecha disparada de trás de uma árvore? Mas nós não organizamos caçadas contra vocês. Foi você, humano de olhos estranhos, quem organizou uma caçada contra nosso amigo, o Silvano Torque. Não precisa exagerar. Baliu o diabo. Não foi uma caçada. Nós apenas estávamos brincando. São vocês, humanos, que odeiam tudo o que se diferencia de vocês. Nem que seja apenas o formato das orelhas. Continuou calmamente o elfo, sem dar a mínima atenção às intervenções do chifroide. E foi por isso que nos tiraram nossas terras, expulsaram-nos de nossas casas e exilaram-nos nas montanhas selvagens. Vocês ocuparam nosso Dol Blatana, o Vale das Flores. Sou Filavandrel, Aelfidain, das Torres de Prata, da estirpe dos Feliaornos das Brancas Naves. Atualmente, expulso e perseguido até os confins do mundo, sou Filavandrel, dos confins do mundo. O mundo é vasto, murmurou o bruxo. Podemos todos caber nele. Há lugar de sobra. O mundo é vasto, repetiu o elfo. É verdade, humano. Mas vocês mudaram este mundo. No início, com o uso da força, trataram-no da mesma forma com que tratam tudo o que lhes cai nas mãos. Agora, ao que parece, o mundo começou a se adequar a vocês. Rende-se às suas vontades, obedece-lhes. Geralt não respondeu. Torque falou uma verdade, continuou Filavandrel. Estamos passando fome e nos sentimos ameaçados de extinção. O sol brilha de maneira diferente, o ar não é mais o de outrora e a água não é a mesma. Tudo o que costumávamos comer e usar está desaparecendo, diminuindo, se deteriorando. Nunca cultivamos a terra.
Diferentemente de vocês, humanos, jamais a ferimos com arados e enxadas. A vocês, a terra paga um tributo sangrento. A nós, ela nos presenteava. Vocês arrancaram à força os tesouros da terra. Para nós, a terra crescia e florescia, porque nos amava. A vida, porém, é assim mesmo. Nenhum amor é eterno. Mas nós, apesar de tudo, queremos sobreviver. Em vez de roubar grãos, vocês poderiam comprá-los. Tantos quanto lhes forem necessários. Vocês têm diversas coisas que os humanos consideram muito preciosas. Poderiam negociá-las. Filavandrel sorriu com desprezo. Com vocês? Nunca! Geralt contorceu o rosto numa careta de desagrado, fazendo estalar o sangue ressecado na bochecha. Pois que o diabo os carregue com sua arrogância e seu desprezo. Não querendo coexistir, vocês se condenam ao próprio extermínio. Coexistir, fazer um acordo, eis a única chance de vocês. Filavandrel inclinou-se para a frente com olhos brilhando. Coexistir em condições determinadas por vocês? Indagou com voz alterada, mas continuadamente calma. Reconhecendo o predomínio dos humanos? Perdendo nossa identidade? Coexistir como? Como escravos? Párias? Coexistir por trás dos muros construídos nas cidades para nos manter separados de vocês? Coexistir com suas mulheres e sermos enforcados por isso? Ou então ver a cada passo o que acontece com as crianças resultantes de tal coexistência? Por que evita meu olhar, estranho humano? Como consegue coexistir com seus semelhantes, dos quais, afinal de contas, você se diferencia ligeiramente? Dou um jeito, respondeu o bruxo, fitando o elfo diretamente nos olhos. Preciso dar, porque sou forçado a isso. Não tenho outra saída. Consegui superar minha vaidade e meu orgulho de ser diferente. E compreendi que, embora a vaidade e o orgulho representassem uma defesa ao fato de eu ser diferente, eram uma defesa deplorável. Compreendi que se o sol brilha de outra forma e as coisas estão mudando, não sou eu o eixo de tais mudanças. O sol brilha de forma diferente e continuará brilhando assim. E de nada adianta tampá-lo com peneira. É preciso aceitar os fatos, elfo. É preciso se dar conta disso. E não é exatamente o que vocês querem? Perguntou Filavandrel, enxugando com a mão o suor que lhe surgira na testa alva, logo acima das sobrancelhas negras. Não é isso que desejam impor aos outros? Convencer a todos que chegou a era de vocês, a era dos humanos, e que tudo o que fazem com as outras raças é tão natural quanto o nascer e o pôr do sol? Que todos devem conformar-se com isso e aceitar tudo o que lhes for imposto? E ainda ousa nos acusar de empáfia. E o que são esses pontos de vista que você tanto proclama? Afinal, por que vocês humanos não conseguem perceber que nessa sua dominação do mundo há precisamente tanta naturalidade quanto nos piolhos que se reproduzem em seus casacos de lã de carneiro? Você obteria o mesmíssimo resultado se me propusesse coexistir com os piolhos. E eu escutaria os piolhos com a mesma concentração, se eles nos propusessem um desfrute mútuo do casaco em troca de nossa submissão. Portanto, não perca mais tempo com um inseto tão insignificante, elfo. Retrucou o bruxo, controlando a voz com grande dificuldade. O que me espanta é seu esforço em incutir um sentimento de culpa e arrependimento num piolho como eu. Você é digno de pena, Filavandrel. Está amargurado, sedento de vingança e totalmente consciente da própria impotência. Vá em frente. Enfie logo essa faca em mim. Vingue-se de toda a raça humana e verá como vai se sentir melhor. Antes, dê-me um chute nos ovos ou nos dentes, como fez sua Torúviel. Filavandrel abaixou a cabeça. Torúviel está doente, falou. Conheço aquela doença e seus sintomas, respondeu Geralt, dando uma cusparada para o lado. O remédio que eu lhe apliquei deverá ajudá-la. Efetivamente, esta conversa não tem sentido algum. Concluiu Filavandrel. Sinto muito, mas teremos de matá-los. Não se trata de vingança, e sim de uma solução puramente prática.
Torque tem de continuar executando suas tarefas, e ninguém pode sequer suspeitar para quem ele trabalha. Não estamos em condições de entrar em guerra com vocês, e não pretendemos ser envolvidos em trocas comerciais. Não somos tão ingênuos a ponto de não nos darmos conta de que seus mercadores não passam de batedores, de quem virá atrás deles e de que tipo de coexistência trará consigo. Elfo, murmurou o até então calado Jaskier. Tenho muitos amigos. Homens dispostos a pagar um resgate na forma de alimentos, se você quiser. Pense nisso. Afinal, esses grãos roubados não o salvarão. Nada mais poderá salvá-los. Interrompeu o Geralt. Não se humilhe diante dele, Jaskier. Não implore. Isso é totalmente inútil, além de digno de pena. Para alguém que dispõe de tempo de vida tão curto, disse Filavandrel, com um sorriso forçado. Você demonstra surpreendente desprezo pela morte, humano. Só se nasce, só se morre uma vez, retorquiu calmamente o bruxo. Eis uma filosofia apropriada para um piolho, você não acha? E quanto à sua longevidade? Sinto pena de você, Filavandrel. O elfo ergueu as sobrancelhas numa expressão indagativa. Com os saquinhos de sementes roubadas nos alforjes de seus cavalos e com esse punhado de grãos com os quais pretendem sobreviver, vocês não passam de um grupo patético. Sem falar nessa sua missão, cujo objetivo é apenas desviar seus pensamentos da aniquilação eminente. Porque você sabe muito bem que já é o fim. Nada mais brotará e nada mais crescerá nos altiplanos. Nada mais poderá salvá-los. Mas vocês são longevos e viverão por muito tempo no arrogante isolamento que escolheram. Cada vez menos numerosos, cada vez mais fracos e cada vez mais amargurados. E você sabe o que acontecerá, Filavandrel. Sabe que chegará o momento em que rapazes com olhos de anciões centenários e moças emurchecidas, estéreis e doentias como Torúviel, conduzindo os que ainda terão forças para empunhar espadas e arcos. Vocês descerão para os vales floridos, para um encontro com a morte, querendo morrer dignamente numa batalha, e não deitados num catre miserável, derrotados pela anemia, tuberculose ou escorbuto. E então, longevo Aenseide, você se lembrará de como tive pena de você e compreenderá que eu estava certo. O tempo mostrará quem estava certo. Falou baixinho o elfo. E essa é a vantagem da longevidade. Terei a chance de me certificar disso, ainda que graças a esse punhado de grãos roubados. Você, no entanto, não terá essa chance. Vai morrer em instantes. Poupe pelo menos a ele. Geralt apontou para Jaskier com um movimento da cabeça. Não por um gesto de patética misericórdia, mas por um motivo prático. Ninguém vai se preocupar comigo, porém algumas pessoas vão querer vingar a morte dele. Como você faz mau juízo de minha inteligência! Exclamou o elfo após um momento de reflexão. Se ele sobrevivesse graças a você, com certeza se sentiria na obrigação de se vingar. Você pode estar certo disso! Explodiu Jaskier, com o rosto mortalmente pálido. Pode estar certo disso, filho de uma cadela! É melhor que me mate também, pois se não o fizer, garanto-lhe que levantarei contra vocês o mundo todo. Aí, você verá do que são capazes os piolhos de um casaco de lã de carneiro. Acabaremos com vocês, mesmo que tenhamos de derrubar essas montanhas com as próprias mãos. Isso eu lhe asseguro. Como você é burro, Jaskier. Suspirou o bruxo. Só se nasce e só se morre uma vez. Falou bravamente o poeta, embora o efeito de sua bravura fosse prejudicado pelo som de seus dentes, que batiam como castanholas. Bem, isso encerra o caso. Disse Filavandrel, calçando as luvas. Chegou a hora de concluirmos este desagradável episódio. A uma ordem sua, os elfos se colocaram em posição, segurando os arcos. Fizeram-no com tal rapidez que ficou claro que apenas aguardavam aquele comando. Um deles, observou o bruxo, continuava a mascar um nabo. Torúviel, com a boca e o nariz envoltos em bandagens de tecido e cascas de árvore, postou-se ao lado deles, mas sem o arco. Querem que eu lhes vende os olhos?
Perguntou Filavandrel. Vá embora, Disse o bruxo, virando a cabeça. desapareça. It diaiped air arse. Concluiu Jaskier, batendo os dentes. Não! Baliu repentinamente o diabo, correndo para junto de Geralt e Jaskier e encobrindo-os com o corpo. Vocês endoidaram de vez? Filavandrel! Não foi isso que combinamos! Nada disso! Você ia levá-los para as montanhas e mantê-los escondidos nas cavernas até terminarmos o que temos de fazer aqui. Torque, não posso arriscar, falou o elfo. Você não viu o que ele fez com Torúviel, mesmo estando todo amarrado? Não posso arriscar. Estou pouco me lixando para o que você pode ou não. O que imaginou? Que eu permitiria um assassinato? Aqui, em meu território, juntinho de meu vilarejo. Seus idiotas malditos, sumam daqui com seus arcos se não quiserem levar umas chifradas. Torque, disse Filavandrel, apoiando as mãos no cinturão. Isso que temos de fazer é uma necessidade. Duvel X e não necessidade. Afaste-se, Torque. O chifroide agitou as orelhas, soltou mais um balido, esbugalhou os olhos e dobrou o braço num gesto obsceno muito popular entre os gnomos. Você não vai assassinar ninguém aqui! Montem em seus cavalos e partam para as montanhas, além do desfiladeiro! Do contrário, vocês terão de matar também a mim! Seja razoável, falou lentamente o elfo de cabelos brancos. Se nós os deixarmos com vida, os humanos ficarão sabendo de você e do que está fazendo. Vão pegá-lo e torturá-lo até a morte. Sabe como eles são. Sei. Baliu o diabo, ainda encobrindo Geralt e Jaskier. E acabo de descobrir que os conheço melhor do que vocês. E confesso que não sei realmente que partido tomar. Só posso dizer que estou arrependido de ter me aliado a vocês, Filavandrel. Bem, foi você quem pediu. Disse friamente o elfo, fazendo um sinal aos arqueiros. Foi você mesmo quem quis isso, Torque. Lesparelian! Evelian! Os elfos sacaram as flechas das aljavas. Afaste-se, Torque. Sussurrou Geralt. Isso não faz o menor sentido. O diabo, sem sair do lugar, fez para ele o mesmo gesto obsceno que fizera para Filavandrel. Ouço uma música! Soluçou repentinamente Jaskier. Isso é muito comum, afirmou o bruxo, olhando para a ponta das flechas. Não se preocupe. Não é vergonhoso ficar abobado de pavor. O rosto de Filavandrel mudou radicalmente, adotando um ar esquisito. O Save virou-se rápido e gritou uma ordem aos arqueiros, que baixaram imediatamente os arcos. Na clareira apareceu Lily. Não era mais a magra camponesa metida num vestido de pano barato. Sobre a grama que cobria a clareira vinha, ou melhor, fluía na direção deles, uma rainha resplandecente de cabelos de ouro e olhos de fogo, a esplendorosa rainha dos campos, adornada com guirlandas de flores, espigas e braçadas de ervas. De seu lado esquerdo tropegava sobre patinhas inseguras um veadinho e, do direito, farfalhava um enorme ouriço. Dana Meadam, murmurou com veneração Filavandrel, inclinando a cabeça e pondo-se de joelhos. Seu gesto foi imitado pelos demais elfos, que, lenta e respeitosamente, foram se ajoelhando um a um. Hael, Dana Meadam, repetiu Filavandrel. Lily não respondeu ao cumprimento. Parou a alguns passos do elfo e seu olhar azul celeste passou sobre Jaskier e Geralt. Torque, embora também curvado numa reverência, começou a cortar as tiras de couro e os nós. Nenhum Save se moveu. Lily continuava parada diante de Filavandrel. Nada disse. Não emitiu o mínimo som, mas o bruxo viu a expressão no rosto do elfo se alterar. Sentiu a aura que os envolvia e teve a inabalável convicção de que entre eles estava ocorrendo uma troca de pensamentos. Sentiu o diabo puxá-lo pela manga. Seu amigo, baliu baixinho, decidiu desmaiar logo agora. O que devo fazer? Dê-lhe uns tapas na cara. Com prazer.
Filavandrel ergueu-se. A uma ordem sua, os elfos se puseram imediatamente a selar os cavalos. Venha conosco, Dan-Ameadem, falou o elfo de cabelos brancos. Precisamos de você. Não nos abandone, Eterna. Não nos prive de seu amor. Sem ele, pereceremos. Lili meneou lentamente a cabeça, apontando com ela para o leste, para as montanhas. O elfo inclinou-se, segurando as adornadas rédeas de seu cavalo de crina branca. Jaskier aproximou-se. Estava pálido, atordoado e apoiado no Silvano. Lili olhou para ele e sorriu. Depois, voltou-se para o bruxo e fitou-o nos olhos por muito tempo. Não disse uma palavra sequer. Não era necessário dizer nada. A maior parte dos elfos já estava em suas celas quando Filavandrel e Torúvial se aproximaram. Geralt olhou nos negros olhos da elfa, parcialmente cobertos pelas ataduras. Torúvial. Começou, mas não concluiu. A elfa acenou com a cabeça e retirou do arção da cela um magnífico alaúde feito de madeira leve, ricamente marchetada e com um esbelto grifo esculpido no braço. Sem dizer uma palavra, entregou o instrumento a Jaskier. O poeta aceitou-o, fazendo uma reverência. Também não disse uma só palavra, mas seus olhos diziam tudo. Adeus, estranho humano. Falou baixinho Filavandrel para Geralt. Você está certo. As palavras não são necessárias. Não mudarão coisa alguma. Geralt permaneceu calado. Após uma longa reflexão, finalizou o Seithe. Cheguei à conclusão de que você estava certo quando disse que sentia pena de nós. Portanto, até breve. Até o dia em que desceremos aos vales para morrer com dignidade. Aí, faremos de tudo para encontrar você. Tanto eu como Torúvial. Não nos decepcione. Ficaram se mirando por um longo tempo em silêncio, até que o bruxo respondeu curto e direto. Vou me esforçar para isso. Parte 7. Pelos deuses, Geralt! Jaskier parou de tocar. Abraçou o alaúde e encostou-o no rosto. Esta madeira toca sozinha. Estas cordas têm vida própria. Que som maravilhoso! Por um alaúde como este, alguns pontapés e momentos de pavor foi um preço muito baixo. Se eu soubesse o que ia ganhar, permitiria que me chutassem desde o raiar do dia até o cair da noite. Geralt? Está me ouvindo? Seria muito difícil não ouvir vocês dois. Respondeu o bruxo, erguendo a cabeça do livro e olhando para o diabo, que continuava empenhado em soprar obstinadamente uma estranha flauta feita de caules de junco de diferentes comprimentos. Ouço-os muito bem, assim como a região inteira. Duvelx, e não região, disse Torque, pondo a flauta de lado. Um deserto selvagem. O cu do mundo. Ah, que saudade de meus cânhamos. Olhe para ele. Está com saudade dos cânhamos. Riu Jaskier, girando cuidadosamente as cravelhas do alaúde. Pois você devia ter ficado quietinho no canhameiral, fazendo-se de morto, em vez de assustar garotas, estragar hortas e emporcalhar poços. Imagino que agora será mais cauteloso e deixará de fazer travessuras, não é verdade, Torque? É que eu gosto de travessuras, explicou o diabo, mostrando os dentes. E não posso imaginar uma vida sem elas. Mas posso lhes prometer que serei mais precatado em meus novos territórios. Continuarei a fazer travessuras, porém com moderação. A noite estava nublada e ventosa. O vento dobrava os caules de junco e sussurrava nos galhos dos arbustos entre os quais estavam acampados. Jaskier colocou mais gravetos na fogueira. Torque agitou-se no leito improvisado, espantando os mosquitos com o rabo. No lago, um peixe pulou, agitando o plácido espelho d'água. Vou fazer uma balada descrevendo tudo o que se passou em nossa expedição aos confins do mundo, anunciou Jaskier. E nela descreverei você, Torque.
Pois saiba que você não sairá ileso dessa empreitada, rosnou o diabo. Porque eu também farei uma balada descrevendo você, de tal maneira que você não poderá aparecer num ambiente distinto nos próximos 12 anos. Portanto, sugiro que reconsidere esse projeto. Geralt? Sim. Descobriu algo interessante nesse livrão que conseguiu extorquir dos Campônios? Descobri. Então leia para nós antes que a fogueira se apague. Sim. Jaskier dedilhou as sonoras cordas do alaúde de Torúvio. Leia, Geralt. O bruxo apoiou-se num cotovelo e aproximou o livro da fogueira. Vê-la se pode, na época do verão, dos dias de maios e júnios até os de outubros, mas mais frequentemente no dia da gadanha, que os pastores costumavam chamar de lamas. Surge ela sob a forma de virgem de cabelos dourados, coberta de flores e com todos os seres vivos indo ter com ela, independentemente se vegetais ou animais. Por isso seu nome é Vivia. Os mais antigos chamavam-na de Danameb e veneravam-na profundamente. Mesmo os barbudos, embora vivam dentro das montanhas e não nos campos, também a respeitam e a chamam de Bloemen Magd. Danameb, murmurou Jaskier. Danameadm, a Virgem dos Campos. Por onde Vivia pisa, a terra brota, e desenvolvem-se exuberantemente todos os seres, tal é seu poder. Povos inteiros lhe fazem oferendas com veneração, na vã esperança de que suas, não de outros, serão as terras que Vivia há de visitar, porque há quem diga que Vivia se estabelecerá para sempre, no meio do povo que mais sobre outros se sobressair. Mas isso não passa de fúteis conversas de comadres, porque os sábios afirmam acertadamente que Vivia só a terra ama, e tudo o que nela cresce e vive. Igualmente, sem nenhuma distinção, seja a menor das macieiras, seja o mais insignificante dos vermes, e os homens para ela não significam mais do que aquela frágil macieira, pois também eles, todos acabarão passando algum dia, e outros virão em seu lugar, outras tribos e outros povos. Vivia eterna é, foi e continuará sendo sempre, até o final dos séculos. Até o final dos séculos, cantou o trovador, dedilhando as cordas do alaúde. Torque o acompanhava com um silvo agudo de seu pífaro. Seja louvada, Virgem dos Campos, pela colheita, pelas flores de Doblatana, mas também pela pele do aqui subscrito, que você salvou de ser perfurada com pontas de flechas. Sabem de uma coisa? Parou de tocar e, triste, abraçou o alaúde como se fosse uma criança. Acho que na balada não vou fazer menção alguma aos elfos e às dificuldades que eles têm de enfrentar. Não faltariam patifes prontos para partir as montanhas. Por que apressar? O trovador se calou. Vamos, termine, falou amargamente Torque. Você queria dizer apressar aquilo que é inexorável, inevitável. Não falaremos mais disso. Interrompeu-os Geralt. Por que falar? As palavras são desnecessárias. Sigam o exemplo de Lily. Ela se comunicou com o elfo por telepatia, murmurou o bardo. Não é verdade, Geralt? Afinal, você consegue captar essas coisas. Conseguiu entender o que ela estava transmitindo aos elfos? Um pouco. E de que ela falou? De esperança. De que tudo se renova e nunca deixará de se renovar. Só isso? E basta. Geralt. Lily vive num vilarejo, no meio dos humanos. Você acha que ela... Que ela vai permanecer no meio deles aqui, em Doblathana? Talvez, se... Se o quê? Se os humanos se revelarem dignos disso. Se os confins do mundo continuarem sendo os confins do mundo. Se respeitarmos a fronteira. Mas chega desta conversa, meninos. Está na hora de dormir. É verdade. Já é quase meia-noite e a fogueira está se extinguindo. Vou ficar sentadinho aqui por mais um tempo.
Sempre tenho mais facilidade em formar rimas quando estou junto de uma fogueira semi-apagada. E preciso de um título para minha balada. Um título bonito. Que tal Os Confins do Mundo? Demasiado banal. Resmungou o poeta. Mesmo que isto aqui seja efetivamente a última fronteira, este local deve ser descrito de modo diferente. Metaforicamente. Suponho que você saiba o que é metáfora, Geralt. Deixe-me pensar. Lá onde... Que droga! Lá onde... Boa noite! Disse o diabo. Fala, meus queridos e queridas, tudo bem? Então, fim do capítulo 9. Esse capítulo foi muito bacana, adorei a parte dos elfos, eu adoro elfos. Elfos e dragões. Dragões eu acho que só aparece no livro 2. Mas, se tiver, eu vou gravar. Enfim, muito obrigado por ouvirem, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou sugestão a respeito do canal, se vocês tiverem algum conto para mandar para a gente narrar por aqui, enviem um e-mail para contato@assuntosdeaz.com, tá? O capítulo em breve vai estar disponível para download em www.assuntosdeaz.com. E se vocês quiserem contribuir com o canal ou me adicionar nas redes sociais, os links estão na descrição. Muito obrigado por ouvirem mais esse capítulo e até a próxima.